Chegamos na 30ª rodada do Cartola 2024. O Brasileirão e o Cartola estão de volta depois de quase 2 semanas e com mais uma rodada diferente. Em fechamento de mercado na quarta-feira, mas teremos jogos até domingo. Aqui no Vídeo de Dicas, vou passar boas opções para vocês em todas as posições para ajudá-los. Então, vem comigo! Fala, cartoleiros! Tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sejam bem-vindos à casa de vocês, Casa dos Cartoleiros. Eu sou o professor Adriano, especialista em Cartola e Fantasy Games, e esse é o nosso vídeo de dicas da 30ª rodada do Cartola 2024. É reta final, hein? Agora já entramos na casa das rodadas 30, né? É 30, 31, até 38, finalzinho de temporada, pessoal. Então, ó, conto com o like de vocês, hein? Tá assistindo o vídeo? Não esquece, ó, deixa o like, clica no joinha, é rápido, de graça e super importante para o canal. Compartilhe o nosso vídeo e se por acaso, né, você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se também. Bem, lá, rodada 29, pessoal, há quase 2 semanas, média dos cartoleiros ficou em 42,69 pontos. Aqui o extrato do nosso time principal fez 52,79 pontos. Foi uma rodada um pouco mais zicada para todo mundo. Vocês lembram? O Hulk era o capitão, o jogador mais escalado da rodada, nem jogou, né? Então, aliás, segunda rodada seguida que o capitão mais escalado da rodada acaba nem entrando em campo, né? Então foi mais complicado mesmo. Pessoal, mas quantos pontos vocês fizeram lá na última rodada? Ainda lembram? O que estão esperando agora para essa reta final? Me contem tudo aqui nos comentários. Estava com saudade de gravar vídeo, então comentem à vontade, é sempre bacana essa interação. Mas vamos olhar para frente, né? Vamos olhar para essa rodada 30, vamos ver o que a gente vai ter agora nesses próximos dias. A rodada é bem longa, como eu falei, vai de quarta a domingo, então jogos já entrando na tela para vocês. Vamos lá, a rodada começa na quarta-feira com Fortaleza, Atlético Mineiro, São Paulo e Vasco. Na quinta-feira, Fla-Flu, Flamengo e Fluminense e Corinthians e Atlético Paranaense. Na sexta-feira, Atlético Goianiense e Cuiabá. Virando a página, jogo super interessante pra gente, Botafogo e Criciúma na sexta-feira também. Aí já pro fim de semana a gente vai ter Cruzeiro e Bahia, Grenal, Inter e Grêmio, Vitória e Bragantino e Juventude e Palmeiras. Vamos lá então, cartoleiros, dicas posição por posição, começando pelo gol. E ele está aqui, John do Botafogo, o nome mais óbvio da rodada aí para a posição. Goleiro, né, do líder do campeonato, e o momento defensivo do Botafogo é espetacular, pessoal. Nas últimas 6 rodadas, apenas 1 gol sofrido. E no jogo em que o Botafogo sofreu gol, que foi lá contra o Corinthians, o John pegou um pênalti. Ou seja, você pega as últimas 6 rodadas aí, a média do John é de 8,7 pontos. E o Criciúma, né, em 2 dos últimos 3 jogos que fez fora de casa, também não marcou gols. Então, John do Botafogo, recomendadíssimo para essa rodada 30. Outros nomes interessantes aí para posição: o Everton do Palmeiras, João Ricardo do Fortaleza, Hugo Souza do Corinthians, o Cássio do Cruzeiro, vê se joga mesmo. Se for escalar o Cássio, coloca o Anderson no banco, tá? Além de um nome um pouco mais ousado, o Ronaldo do Atlético Goianiense. Sempre lembrando, quem tem selinho verde ao lado do nome é que joga em casa na próxima rodada, e quem tem o selo vermelho é que joga fora de casa. Vamos agora para os zagueiros e ele está aqui, Brites do Fortaleza. Bem, pessoal, Fortaleza faz grande campanha, é o terceiro colocado aí no campeonato, né? E é o melhor mandante do Brasileirão. E a gente olhando para o Brites, né, como um zagueiro, né, quais os pontos positivos, né? O Fortaleza tem a melhor defesa do campeonato jogando em casa. Sofreu apenas 7 gols em 15 jogos. Você pega os últimos 5 jogos do Fortaleza no Castelão, sofreu apenas 1 gol, ou seja, conquistou 4 SGs nas últimas 5 partidas que fez como mandante. A gente vai ter a escalação do Fortaleza antes do mercado fechar, ou seja, vamos ter certeza se o Brits vai jogar e aonde ele vai jogar. Por quê? Porque de vez em quando o Brits joga como lateral. Já imaginou se ele aparece como lateral? A tendência é jogar mais como zagueiro, mas independentemente da posição, é uma boa opção para rodada. E o adversário, vocês viram na tabela, é o Atlético Mineiro, que está preocupado, é com Copa do Brasil, é com Libertadores, então provavelmente quase certo que vai um time todo reserva para jogar contra o Fortaleza. Então aumenta ainda mais o potencial do Fortaleza e, lógico, do Brits, que não vai ter que encarar Hulk, Paulinho, Scarpinha, Arana e companhia. Melhor para ele, melhor para a gente. Brites é o zagueiro, um dos mais recomendados aqui para vocês, tá certo? Outras opções que nós temos aí para a posição: Alexander Barbosa, do Botafogo. O Bastos também é bom, mas como o Bastos estava viajando lá na data FIFA, né, prefiro o Alexander Barbosa. Também temos os zagueiros do Palmeiras, Gustavo Gomes e Murilo. O Sabino, do São Paulo, está como dúvida, mas vamos ter a escalação do São Paulo antes do mercado fechar, além do André Ramalho, do
Corinthians. Seguindo agora com laterais, quem eu chamo é ele, Vitinho do Botafogo. Pessoal, Botafogo é um dos principais favoritos da rodada, um dos times com maior probabilidade de conquistar o bônus saldo de gols, né? Até como eu já falei um pouquinho aí quando tratei do John lá entre os goleiros, né? E o Vitinho, ele chegou há pouco tempo no Cartola, mas não decepcionou até agora, hein? Olha as pontuações dele desde que foi titular aí no Cartola, né? Desde que começou a ser titular do Botafogo, né? 4,3 pontos sem SG contra o Corinthians. Aí ele fez 7,2 contra o Grêmio, ou seja, além dos 5 pontos do SG, fez um pouquinho a mais. E contra o Atlético Paranaense é a mesma coisa, 8,3 pontos com SG, também indo além daqueles 5 pontos padrão, né? Ele e o Alex Telles do Botafogo são boas opções, mas como o Alex Telles estava com a seleção, vai que o Arthur Jorge resolve poupar, né? Então o Vitinho é mais garantido que realmente vai para o jogo e é opção muito bacana para a rodada Vitinho do Botafogo. Outras opções aí de laterais, William do Cruzeiro, Alex Telles, que eu já citei, né, do Botafogo, o Giai do Palmeiras, Wesley do Flamengo e o Fagner do Corinthians. Pessoal, estão gostando do vídeo? Não esquece de deixar o like, clica aí no joinha se não fez isso até agora e me segue lá no Instagram também. Professor Adriano CDC, né? Agora com a volta do Brasileirão, nosso contato diário por lá, vai ter caixinha de perguntas por lá também, onde eu respondo dúvidas de vocês, então me segue, Professor Adriano CDC. Vamos agora começar a olhar para a parte mais ofensiva do time, com os meias. E quem eu chamo é ele, Mateuzinho do Vitória. Pois é, a maioria do pessoal vai pensar, é o Garro, é o Lucas Moura, é o Arrascaeta, é o Veiga, é o Arias. Mas eu digo para vocês, hein, pessoal, quietinho aqui no cantinho dele, não joga num dos melhores times do campeonato, mas o nosso pequeno Matheus é um dos melhores meias do Cartola 2024, média de quase 6 pontos. Você pega as últimas 4 rodadas, em 3 ele passou de 7 pontos. Aliás, a média dele em casa é de quase 7 pontos. E assim, não foram poucos jogos não, ele já fez 13 jogos em casa e está sustentando essa média de quase 7 pontos. Ou seja, é um jogador que tem muita regularidade aí na temporada, sofre falta, finaliza, desarma. Próximo jogo do Vitória é um jogo viável, é em casa contra o Bragantino. O Bragantino que só ganhou um jogo nas últimas 12 rodadas. Então, quer fugir um pouquinho aí do mais óbvio? Mateuzinho, o pequeno Mateus do Vitória é uma opção para vocês, tá certo? Mas a rodada, só para variar, tá muito boa para meias. E aí eu vou citar alguns nomes mais clássicos aqui para vocês, tá certo? E que são boas opções, tá? O Garro do Corinthians, Lucas Moura do São Paulo, Almada do Botafogo, o Arrascaeta do Flamengo, e tem o Arias também, né, que vão se enfrentar aí, e o Matheus Pereira do Cruzeiro. Pessoal, daria para incluir aqui Rafael Veiga, Alan Patrick, o Gerson, enfim, time ótimo de meias aí que a gente tem para escalar mais uma vez na rodada 30, tá certo? Vamos com eles. Atacantes, a posição mais importante do Cartola, de onde a gente espera as grandes mitadas, e quem eu vou chamar é ele, Igor Jesus do Botafogo. E agora a gente não está falando simplesmente do centroavante do Botafogo, não. A gente está falando do centroavante da seleção brasileira, né? Fez gol lá contra o Chile na sua estreia. Eu tô gravando o vídeo antes do jogo contra o Peru, então não sei se ele fez gol também, não sei como foi, depois vocês me contam aqui nos comentários, mas fato é que ele chega, né, volta aqui pro Brasileirão com uma baita moral agora, o Igor Jesus, que nos últimos 5 jogos em que começou como titular, né, jogos que foram válidos pro Cartola, em todos ele fez pelo menos 6 pontos. Pelo menos 6 pontos. 6 pontos para cima, né? Teve imitada de quase 20 pontos aí nesse período também, né? Ele só realmente zicou quando o Arthur Jorge nos trollou. Deixou ele na reserva, né? E aí só colocou ele no segundo tempo. E aí, pessoal, vem o meu alerta para vocês, tá? O Igor Jesus é o atacante que eu mais gosto para a rodada. Só que ele vem de 2 jogos seguidos como titular da seleção, ou seja, ele não descansou na data FIFA. O Botafogo joga na sexta e no próximo meio de semana tem Libertadores, a semifinal da Libertadores. Então, o Arthur Jorge a gente sabe que gosta de aprontar, então a gente tem que ficar ciente de que pode, de repente, né, o Arthur Jorge querer poupar Jesus aí no próximo jogo. Mas, pessoal, nesse momento, tô confiante, vou com ele e com aquela moral. Então, Rodrigo, pode jogar aí na tela, porque carimbo de capitão para o Igor Jesus do Botafogo aí nessa rodada 30. Mas vamos lá, quem é que pode fazer companhia para o Igor Jesus na próxima rodada? Se liga aí nos nomes das opções. Estevão, do Palmeiras, Luiz Henrique, do Botafogo, Yuri Alberto, do Corinthians e o Flaquito Lopes, do Palmeiras. O técnico eu vou chamar aqui, né, mas óbvio aqui é o Arthur Jorge do Botafogo, Botafogo grande favorito, líder, jogando em casa contra o Criciúma.
tanto potencial defensivo com possível SG, quanto potencial ofensivo. Então, é o técnico que eu recomendo, mas temos outras opções, para quem não quiser o Arthur Jorge, né? Abel Ferreira do Palmeiras, o Vojvoda do Fortaleza e o Ramon Dias do Corinthians, beleza? Professor, eu não quero que o Igor Jesus de capitão, não. Vai que o cara é poupado, aí o meu reserva vira capitão, já cansei disso, né? Então, outras opções, pessoal. Estevão, que deve jogar meio com certeza. O próprio Luiz Henrique, do Botafogo. Garro, do Corinthians, sempre muito regular em casa. São outras opções aí para capitanear a equipe. Vamos lá, pessoal, ver como é que foi o nosso time principal para a rodada 30 entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o John no gol, Vitinho e William nas laterais, Gustavo Gomes e Brites na zaga, Garro, Mateuzinho e Arrascaeta no meio de campo. E o ataque com Igor Jesus capitão, Estevão e Yuri Alberto. O técnico é o Arthur Jorge. Custo time 109,74. E no banco de reservas estão o João Ricardo, o Wesley, o Felipe Sampaio, o Almada e o Flaquito Lopes. Pessoal, fechamento de mercado, infelizmente ficou já para essa quarta-feira, né, pro meio de semana, e vocês sabem que meio de semana eu acabo não conseguindo fazer a nossa live, né, é complicado para mim fazer live no meio de semana, então nessa rodada a gente não tem a nossa tradicional live, tá certo? Porém, por isso que eu falo, me sigam lá no Instagram também, no dia do fechamento de mercado. O mercado fecha só na quarta, 9 da noite, né? 9h44. Então, ao longo de toda a quarta-feira, eu vou respondendo dúvidas de vocês lá no Instagram, por meio da caixinha de perguntas, tá? Então, me sigam lá no Instagram, que já está aparecendo aí na tela para vocês, né? Professor Adriano CDC, para vocês não ficarem sem eu tirar dúvidas de vocês no dia do fechamento de mercado, caixinha de perguntas na quarta-feira para vocês lá no Instagram. Beleza? Vamos agora para o nosso time de valorização. Time aqui, pessoal, focado em ganhar cartoletas, acumular patrimônio, time que eu monto para ajudar quem disputa esse tipo de liga, aquelas ligas valorização em que o time mais rico vence. Última rodada foi muito boa pra gente, né? Ganhamos 8,96 cartoletas, né? Tínhamos o Alano, né, do Criciúma, que coisa, né? O Alano do Criciúma com 16 pontos estava no nosso time de valorização, né? E aí esse time voou, fez quase 80 pontos, valorizou muito e agora o patrimônio acumulado já está em 339,73 cartoletas. Time valorização, rodada 30 entrando na tela para vocês. Vamos escalados com o Everson no gol, Fagner e William nas laterais, André Ramalho e Zé Ivaldo na zaga, Almada, Rato e Veiga no meio de campo, Estevão capitão, Lucero e Breno Lopes no ataque, técnico Zubeldia. Custo desse time, 89,62 cartoletas. E no banco de reservas estão o Rafael, o Rafinha, o Neres, o Marlon Freitas e o Flaquito Lopes. Cartoleiros, vocês já sabem, né? Recomendação que eu passo sempre não é para chegar aqui, copiar o time principal e achar que está resolvido. Isso não vai, pessoal. Copiar time não ajuda vocês a evoluírem no Cartola. Por isso eu passo várias opções em cada posição. Por isso eu destaco um jogador em que eu falo um pouco mais, né, para vocês entenderem o critério que eu uso para destacar, para confiar mais em um jogador. Beleza, pessoal? Espero que o vídeo ajude bastante vocês. Aproveitem o conteúdo. Lembre que o mercado fecha na quarta-feira. Se cuidem bastante, fiquem com Deus. Filha, te amo, um abração para todo mundo.